levantemos nossos olhos, redenção se aproxima. Será o nome de Jesus pagão? E o SUS de Jesus realmente significa cavalo? Será que o nome Jesus é uma homenagem ao deus pagão Esos? De acordo com a história, a letra J só passou a existir por volta do ano 1611. Como era escrito o nome Jesus? O nome do Messias em hebraico é Yahushua. Como esse nome se tornou Jesus? Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Santo e tremendo é o seu santo nome. Diante desse nome, todo o inferno se estremece. Este nome é poderoso. E tudo o que pedi ao Pai em meu nome, disse Cristo, crendo, recebereis. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Uma das principais metas de Satanás é blasfemar contra o nome do Altíssimo. Ele pretende escarnecer o máximo do nome do Pai e do seu Filho. Mas que nome é este? Seu nome é Jesus Cristo. Na verdade, o nome do Filho de Deus em hebraico é Yahushua. Mas, e como ele se tornou Jesus em português? Veja detalhadamente como tudo aconteceu. Este é o alfabeto hebraico, 32 letras. Dessas 32 letras, 5 são especiais. Essas 5 letras formam o pentagrama com o nome do Senhor nosso Deus e do seu Filho Yeshua. Então vejamos cada uma dessas letras. Esta é a letra Iode, e esta é o Re. Esse é o Shin, e esse é o Iain. É com estas 5 letras hebraicas que são formadas os pentagramas com os nomes do Pai e do Filho. Este é o pentagrama com o nome do Pai. Vamos conhecer mais detalhadamente cada letra. Este, por exemplo, é o Iode. No grego, ele equivale à letra iota. E em nosso português, equivale à letra I. Já estas duas letras são o Re. Ela tem um som de 2 R's, quando aparecem entre outras letras. E esta é o Vav. Pode ser escrita com V ou VW. Só lembrando que em hebraico se lê da direita para a esquerda. Portanto, este é o nome do Pai, Yahu. Agora veja que coisa linda. Nós, filhos, sempre trazemos em nosso nome o nome dos nossos pais. Por exemplo, o meu nome é Expedito Luiz Belisário. Luiz é o nome do meu pai e Belisário é o nome da família. Assim também, o Filho de Deus traz em seu nome o nome do seu pai. Veja no pentagrama como é interessante. Observe o nome do Pai. Retira-se este Re e coloca o Shin e o Iain. Então, nós temos aí formado o nome do Filho, Yahushua, que, como já falei, tem também o nome do Pai, Yahu. Veja com mais detalhe. Aqui está o nome do Pai.
E aqui está a inicial do nome do seu filho. E este é o seu significado: Deus salva. Veja a importância deste nome, Yahushua. É o nome do Filho de Deus. E ele traz em sua primeira sílaba o nome do Pai, Yahu. Isto se cumpre o que está escrito em Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o nome Jesus significa Salvador. O nome Yahushua significa Deus salva. Mas como este nome Yahushua se tornou Jesus? Foi por volta do século III a.C. que os 72 judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, em Alexandria. É a mais antiga tradução das Escrituras Sagradas, no tempo de Alexandre o Grande. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, pois 72 judeus, 6 judeus de cada uma das 12 tribos, traduziram a Bíblia. Segundo a história, a tradução ficou pronta em 72 dias. Desde o século I, esta é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos gregos. Ela tem sido usada como base para as diversas traduções da Bíblia. Depois do cativeiro de Babilônia, este HO foi retirado e o nome ficou resumido assim: Yeshua. Agora vamos para a transliteração, lembrando que Jesus deriva de Yeshua e não de Yahushua. Este é o Yod em hebraico, Iota no grego e I em nosso português. No hebraico, ele representa o Y. Na transliteração, ele é substituído pelo I. E o E permanece. E esta é a letra Shin, escrita com SH. Porém, no grego não existe som que equivale ao Shin hebraico. Nesse caso, os judeus a substituíram pelo sigma S grego, ficando Yeshua. E esta é a letra Vav. A bolinha dá o som de U. E esse U permanece no nome, Yeshua. Porém, em grego e em latim, este nome Yeshua é feminino. Para corrigir este detalhe, foi substituído este IAI pelo sigma grego S, e o nome ficou declinável, Jesus. No grego, para o nome ficar masculino, eles acrescentam o OU. Portanto, no grego se lê Iesous, mas no latim ficou Jesus. Surge uma interrogação: como este I foi substituído pelo J? Em nosso alfabeto existia dois I, o I vogal e o I consoante. No latim, posterior à Idade Média, começou a aparecer a distinção entre o I vogal e o I consoante. A partir de então, o I consoante passou a ser grafado como J, o J consoante. E a partir de 1066, começou a aparecer nos nomes. E somente em 1611 passou a ser oficial em nosso alfabeto. A partir de então, o nome Jesus passou a ser escrito com J, Jesus. Este é Jesus, o nome mais odiado por Satanás e seus aliados. Jesus disse que também seremos odiados por causa do seu nome. Existe uma seita que detesta este nome,
e com muitas mentiras e heresias, chegam a afirmar que o nome Jesus significa cavalo ou porco, e que Jesus é uma homenagem ao deus pagão Esos e a Júpiter. Segundo eles, o padre Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, colocou o nome Jesus. Porém, essa tese está errada. Por quê? Primeiro, Jerônimo traduziu a Bíblia Vulgata por volta do século IV depois de Cristo, e o J só surgiu no século XVI, ou seja, 1000 anos depois. Como ele iria colocar o nome Jesus? E segundo, de acordo com a história, quem transliterou Yeshua para Jesus, na época escrito com I, foram os judeus. Portanto, esta tese está errada, e coisa errada se joga na lata do lixo. Outra heresia dessa seita é afirmar que o SUS de Jesus significa cavalo. Realmente, SUS em hebraico é cavalo. O Messias é judeu e o seu nome é também judeu, Yeshua. Porém, o nome Jesus não é hebraico, e sim grego. Então, eu não posso dar significado hebraico em um nome grego. Cavalo em grego é escrito assim, e não SUS. Mais uma tese errada. E tese errada a gente joga no lixo. Há inúmeras possibilidades de compor nomes próprios, usando a primeira sílaba de deuses e personagens mitológicos pagãos. Mas quando tentamos encontrar uma combinação para o nome Jesus, encontramos problemas na segunda sílaba, SUS, pois não há nenhum deus ou personagem mitológico que comece com SUS. Portanto, para dar certo a combinação, os hereges dividiram de propósito as sílabas do nome Jesus da seguinte forma: J, Esos. Claramente uma manobra premeditada para associar o nome de Jesus a uma divindade mitológica. É o cúmulo. Dividir uma sílaba em duas para poder dar significado pagão ao nome de Jesus. Primeiro, porque o deus mais importante para os romanos não era Esos. Aliás, Esos é um deus menos conhecido por eles. Segundo a história, o deus mais importante dos romanos era Lugus. Sem se falar que ainda existe mais de 400 deuses gregos. Então, por que homenagear exatamente Esos, que é inclusive um deus celta, e não grego, e nem romano? É um deus celta e não romano. Portanto, não existe lógica crer que o Esos de Jesus significa este deus celta. Então, é mais uma tese errada. E tese errada a gente joga no lixo. Outro detalhe. Eles afirmam que nome próprio não se traduz nem se adapta. Mas veja aqui alguns exemplos de alguns nomes que sofrem alterações em diversos países. Por exemplo, vejamos o nome João escrito em vários países. Em hebraico, em grego, inglês, francês, espanhol. Já o nome Lázaro é Eleazar em hebraico. E Elizabeth é a forma hebraica do nome Isabel. Que diferença, hein? Elizabeth para Isabel? Portanto, amigos, esta é uma prova que nome próprio se adapta sim, de acordo com o país.
Estas são algumas das milhares de heresias que se inventam pelo mundo afora com o nome santo de Jesus Cristo. Dividir nomes para dar significado não tem nada a ver. Veja alguns exemplos. Claudiana. Se dividir este nome em 2 sílabas, teremos Claudiana. Diana é uma deusa pagã. Outro exemplo, Luiz. Separando fica Luiz. Lu de Lúcifer. E existem outros diversos nomes que, se você separar, vai dar iniciais de nomes pagãos. Porém, isto não tem nenhum fundamento. O profeta Isaías já havia profetizado o nascimento de Jesus. Assim está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja quantos nomes encontramos para Jesus só nesse verso. Além desses nomes, temos também mais alguns, como Emanuel, Messias, Miguel. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou o seu nome, Deus disse: Eu sou. E no Novo Testamento, Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, em hebraico, ele é Yeshua, mas em português, ele é Jesus. Posso chamá-lo de Jesus, Messias, Emanuel, Yeshua e Yahushua. Qualquer um desses nomes me levam ao Filho de Deus. Segundo Apocalipse, o Senhor Jesus terá outro nome na eternidade. Vamos ler. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e também o meu novo nome. E que nome será esse? Eu não sei, você também não sabe. É um segredo que só na eternidade há de ser revelado. Portanto, amigos, a transliteração do Messias para Jesus é uma verdade. Não foi os pagãos que inventaram esse nome. Não foi Jerônimo que, ao traduzir a Bíblia, colocou esse nome lá para poder homenagear a Roma. Não. Foram os 72 judeus, exatamente, foram os homens de Deus, os 72 judeus que, ao traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, transliteraram Yeshua para Jesus. Santo e tremendo é o santo nome do Senhor nosso Deus. Não é o nome que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o nome. Portanto, é a pessoa do Filho de Deus que torna o nome santo, tremendo e todo-poderoso. Toda honra e glória seja dada ao santo nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor e Yeshua vos abençoe.